Zumbi dos Palmares é o líder quilombola mais conhecido da história do Brasil. Agora, você sabia que Zumbi é acusado de possivelmente ter matado o antigo líder do Quilombo dos Palmares? Sabia que o Quilombo dos Palmares já existia muito antes de Zumbi nascer? E que Zumbi deu tanto trabalho para ser capturado que sua cabeça foi entregue como prêmio? E aí, ficou curioso? Então já deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade e continuar recebendo conteúdo informativo e divertido. Para mais curiosidades, nós colocamos na descrição playlists de assuntos variados. Depois desse vídeo, dá uma conferida lá. Agora vamos pro vídeo depois da vinheta. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é a Tati. E eu sou o Júnior. Hoje vamos contar um pouco da história de Zumbi dos Palmares. Quem foi Zumbi dos Palmares? Zumbi dos Palmares é um dos nomes mais famosos da história do Brasil. Tanto que o feriado da Consciência Negra, que é comemorado no dia 20 de novembro, ocorre nesta data por ela coincidir com o dia atribuído à sua morte. Ele foi um dos principais líderes do Quilombo dos Palmares, o maior e mais duradouro quilombo da história brasileira. Zumbi se tornou líder do quilombo em 1678 e resistiu bravamente durante quase 2 décadas contra os ataques de portugueses e holandeses. Quilombo dos Palmares. Não dá para falar de Zumbi dos Palmares sem explicar o que foi Palmares. O quilombo surgiu no final do século XVI e o registro mais antigo que se tem sobre ele foi feito no ano de 1597. Palmares ganhou esse nome pela quantidade de palmeiras que existiam no local onde foi desenvolvido, a Serra da Barriga. Atualmente, a região onde foi construído o Quilombo dos Palmares fica no estado de Alagoas, mais especificamente no município de União dos Palmares, mas na época era parte da capitania de Pernambuco. A escolha do local foi estritamente estratégica, pois era uma região de mata fechada e montanhosa, dando uma proteção natural ao quilombo. O Quilombo dos Palmares era formado por 18 mocambos, ou seja, pequenas aldeias formadas por escravos fugidos. Entre os principais mocambos que formavam Palmares, podemos citar Acotirene, Ozenga e Aqualtune. No entanto, o maior mocambo era o do Macaco, que chegou a reunir até 6.000 pessoas. Considerando todo o Quilombo dos Palmares, ele chegou a contar com 20.000 habitantes, o que era muita gente para a época. Várias fontes afirmam que os primeiros escravizados que se instalaram na região da Serra da Barriga fugiram de engenhos de Pernambuco. Isso porque essa capitania concentrava grande parte dos engenhos do Brasil. Com o tempo, o quilombo foi se desenvolvendo e inspirando outros escravos a fugirem e a ficarem lá. Ao longo de sua existência, Palmares resistiu a expedições enviadas por holandeses e portugueses. Apesar de toda a fama, os historiadores não sabem tudo sobre Palmares, por conta da existência de poucas fontes sobre o quilombo. Para piorar, todas as fontes existentes sobre Palmares foram escritas por europeus, que não eram os protagonistas dessa história. Ou seja, esses documentos ajudam a reconstituir apenas uma pequena parte de toda a história de Palmares. O crescimento do quilombo logo chamou a atenção das autoridades coloniais e, já no começo do século XVII, elas recrutaram forças para destruir esse símbolo de resistência negra. Teorias sobre a vida de Zumbi. Uma das biografias mais conhecidas sobre Zumbi foi escrita por Décio Freitas, um historiador que afirmou que o líder negro nasceu em Palmares no ano de 1655. Em um dos vários ataques feitos pelas autoridades da colônia contra o quilombo, Zumbi teria sido capturado e depois entregue para um padre que lhe deu uma educação cristã. Zumbi teria trabalhado para o padre e aprendido português e latim. Porém, no decorrer de sua adolescência, ele teria fugido e retornado para Palmares. No quilombo, ele teria se tornado um importante chefe militar, líder da resistência contra os portugueses e holandeses e, finalmente, chefe do quilombo. Também existe a possibilidade do termo zumbi não se referir ao nome do indivíduo em questão, mas sim ao título que ele possuía no quilombo. Com isso, alguns historiadores afirmam que esse homem que liderou Palmares existiu, mas que o termo zumbi provavelmente fazia referência ao título que ele possuía: liderança do quilombo. Uma das poucas certezas entre os historiadores é o fato de que Zumbi tornou-se líder de Palmares em 1678.
Isso ocorreu depois que ele se desentendeu com Ganga Zumba, o então líder quilombola. Muitos afirmam que Zumbi era sobrinho de Ganga Zumba e que o desentendimento aconteceu por causa de um acordo de paz que os portugueses teriam oferecido. O acordo oferecido a Ganga Zumba teria incluído a proposta de que os habitantes do quilombo poderiam viver em paz desde que aceitassem algumas determinações, como reconhecimento da liberdade seria dado somente aos nascidos em Palmares, garantia de que os portugueses poderiam continuar comercializando com produtores locais, palmaristas abandonariam a Serra da Barriga e iriam para uma região indicada pela coroa, Palmares não poderia mais aceitar escravos fugidos, e palmaristas passariam à condição de vassalos, ou seja, submissos do rei português. Esse acordo de paz dividiu Palmeiras, uma vez que muitos não concordaram com os termos propostos pelos portugueses. Muitos dos quilombolas eram escravizados fugidos e não nascidos em Palmares. Eles seriam obrigados a retornar para a escravidão. Além disso, a possibilidade de não poder mais receber escravizados fugidos como parte da comunidade desagradava muitos deles. Ganga Zumba e outros palmaristas se mudaram para a região de Cucaú, escolhida pelos portugueses. Zumbi e outros permaneceram na Serra da Barriga. A divergência pelos termos teria sido então um fator crucial para que Ganga Zumba e Zumbi se desentendessem. Outro fator polêmico se deve ao fato de que fazendeiros e engenheiros em Pernambuco teriam desrespeitado os termos do acordo, o que contribuiu para que muitos membros do quilombo não os aceitassem. O desentendimento levou ao trágico fim de Ganga Zumba, assassinado por envenenamento. Não se sabe se Zumbi esteve envolvido no assassinato do antigo líder. De 1678 a 1695, Zumbi liderou o quilombo, não aceitando possibilidades de acordo de paz com os portugueses e derrotando inúmeras expedições que foram enviadas até lá. Conflitos no quilombo. Os conflitos entre holandeses e portugueses na tentativa de ocupação do Nordeste brasileiro colaboraram para que as fugas de escravizados aumentassem, fortalecendo Palmares. Não custa lembrar que os holandeses invadiram Pernambuco e outras regiões do Nordeste na primeira metade do século XVII, sendo expulsos depois de muita luta alguns anos depois. Só após a vitória portuguesa diante dos holandeses que Portugal começou a virar o jogo contra Palmares. Durante as décadas de 1670 e 1680, inúmeras expedições foram organizadas contra o quilombo, e aos poucos o poder de Palmares foi diminuindo. A última expedição contra Palmares foi organizada pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, no fim do século XVII. Em 1694, ele liderou a destruição do Mocambo Macaco, fazendo com que os quilombolas precisassem fugir. A preocupação era tão grande que tropas de bandeirantes ficaram na Serra da Barriga até o ano de 1725, para evitar que os sobreviventes de Palmares organizassem um novo quilombo. Morte de Zumbi. Depois que a expedição de Domingos Jorge Velho destruiu o Mocambo do Macaco, Zumbi e outros sobreviventes fugiram e se esconderam nas matas da Serra dos Irmãos. Durante 1 ano e meio, resistiram escondidos no mato. Zumbi foi assassinado em 20 de novembro de 1695, depois que um de seus companheiros, chamado Antônio Soares, revelou sob tortura o local de seu esconderijo. Um bandeirante chamado André Furtado de Mendonça organizou uma emboscada que localizou Zumbi. Após ser morto, sua cabeça foi cortada e levada como prêmio para o governador de Pernambuco, Melo e Castro. Zumbi é um dos maiores símbolos da luta dos negros contra a escravidão no Brasil. Sua memória também é usada como símbolo de luta dos negros contra o racismo, que infelizmente ainda se faz presente, não só no Brasil, mas no mundo todo. E aí, pessoal? Matei sua curiosidade? Se você gostou, deixe seu curtir, comente sobre qual personalidade você gostaria que nós fizéssemos um vídeo. Compartilhe com os seus amigos, ative o sininho para receber atualizações assim que postarmos o próximo vídeo e se inscreva no canal clicando aqui para ficar por dentro de mais curiosidades como estas que estão aparecendo aí na tela. Um abraço e até a próxima. Valeu!